Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Vitória Mororó, eu sou estudante do 8º período, 8º semestre de Medicina na UFC aqui em Fortaleza. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência no estágio do SAMU. Foi meu primeiro plantão pelo SAMU. E assim, todo mundo no S8 lá na faculdade tem esses 2 ou 3 plantões, eu vou ter 3, mas eu acho que era no mínimo 2 antes. Acho que tinham outras turmas que não tiveram tantos, mas eu não tenho muita certeza. Mas é meio que assim, uma tradição no 8º semestre as pessoas darem esse plantão. Então, tipo, é um momento muito aguardado. A gente entra na faculdade e a gente vê as pessoas lá na frente dando esse plantão e a gente diz assim, ai, minha vez nunca vai chegar, tá muito longe. Mas não é longe, chega, as coisas acontecem. E aí foi semana passada, foi no sábado, deu um plantão noturno, ou seja, 7 da noite, 7 da manhã. Realmente é um plantão todo, porque às vezes a gente dá plantão de estágio, a gente dá outros plantões pela faculdade e acaba que a gente não passa as 12 horas lá. Mas esse do SAMU a gente realmente passa, vocês vão ver um pouquinho na parte que eu gravei de como foi minha rotina lá, o que aconteceu. Só que aí eu também vou gravar um pouquinho essa parte explicando o que vocês vão entender e vocês vão ver que eu estava num ambiente assim, que não é aquela coisa assim, ai, belíssima, que nem lá na faculdade, controlado e tudo. Então eu realmente estava no meio da rua, eu entrava na casa das pessoas, eu ia em UPA, eu ia em outros hospitais, então era um ambiente que não tinha como, gente, eu ficar gravando, porque tinham outras pessoas, outros pacientes, e também eu não ia ficar pedindo pra equipe ficar esperando assim, ai, pera ainda, deixa eu gravar aqui meu vlog. Então eu tentei ao máximo trazer um pouquinho dessa experiência pra vocês, mas respeitando a seriedade do momento. E é uma coisa que em todos os vlogs que eu faço, eu tento sempre, vocês veem que eu não fico a todo custo, produzindo um conteúdo e desrespeitando as coisas que eu acho principal, porque o foco pra mim é minha formação. Então se por um momento eu não consigo gravar porque eu tô concentrada lá ajudando a atender o paciente ou indo atrás de outra coisa, ou porque eu acho que não faz sentido gravar aquela coisa, eu realmente não gravo porque eu acho que a minha consciência tá acima de qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo eu tento trazer o máximo que eu consigo aqui e espero que vocês gostem bastante do que eu tenho a falar e a mostrar pra vocês. Então, começando, essa parte, todo mundo ficou perguntando assim, Vitória, mas você tá trabalhando no SAMU? Gente, eu não estou trabalhando em lugar nenhum, não sou formada. Se eu estivesse trabalhando, eu estaria exercendo ilegalmente a profissão. Então eu não trabalho, eu vou como uma estudante. Por quê? Porque no 8º semestre a gente roda a disciplina de urgências médicas. Então o SAMU, como ele é um serviço de urgência, colocam a gente lá como um estágio pra gente poder ver na prática aquilo que a gente tá estudando dentro da faculdade. E é super interessante porque é realmente uma coisa totalmente diferente, assim, a prática você aprende na marra e fora que, tipo assim, dá um super gás pra estudar antes, porque você quer chegar lá preparado, você quer saber as coisas, você quer poder ajudar, então a gente estuda com mais vontade. Tanto que no começo do vlog vocês vão ver que eu tô dando uma estudada, tô revisando lá uns termos, assistindo umas aulas, lendo umas coisas, porque você fica com muita vontade de poder ajudar de alguma forma. Então, eu vou como estudante, eu não trabalho lá, é um estágio, eu vou dar 3 plantões, esse foi o primeiro. Mais uma vez, como eu comentei, a gente fica de 7 da noite às 7 da manhã. Meu outro plantão vai ser de 7 da manhã às 7 da noite, que é um plantão de dia, então vai ser o contrário desse agora. E a gente basicamente fica lá acompanhando a equipe, ou seja, os enfermeiros e o médico, né? Ele já é instruído que ele vai receber alunos, então a gente não chega de lá, oi, tudo bom? Então, tipo assim, pra que ninguém ache que é só chegar lá no SAMU e bater na porta. Tudo isso é regulado pela lei do estágio, é uma lei federal, então, tipo, a gente assina uma ruma de papel, é tudo comprovado, é uma coisa, assim, milimetricamente feita direitinho e bem burocrática, inclusive, a gente não pode errar nada, a gente tem que assinar esses papéis e entregar lá num prazo, então, é bem complicado, mas vale muito a pena. Olha só, primeira parte do dia, estudando para chegar no plantão informada. Estudei sequência rápida de intubação. Eu vi uma aula aqui no Informed que eu adorei, que é essa dos 7 P's da intubação. Tem umas coisas aqui que eu ainda botei pra ler, mas eu ainda não consegui. Dei uma revisada no ATLS, né, no atendimento inicial ao politraumatizado, e fiz esses flashcards, então ABCD do trauma, classificação do choque, escala de coma de Glasgow, umas coisas mais basiconas. E aí, pra poder ter uma base, né? Pra não chegar lá, tipo assim, ai, oi, gente, não sou eu e não sei de nada. E aí, roupa de treino. São 6 horas, eu vou começar a ajeitar a minha mala do plantão. Já tô com o pijaminha aqui ajeitado, nem precisei fazer nada, estudar a ponto. Comprei umas coisinhas assim, chocolate, comida besta, só pra enfiar no bolso do macacão se der fome. Vou levar umas coisinhas pra estudar. Vou colocar tudo aqui na bolsa.
Ó, galera, só mostrando, por baixo a gente vai com uma roupa bem leve. Então, botei uma leg e uma blusa preta. Aí, por cima, eu vou colocar um macacão do SAMU. E o sapato depois, né? Não vai ficar difícil colocar o coisa. E eu vou de óculos. Eu tava de lente, eu tirei a lente exatamente agora, porque é muito ruim. Como o meu plantão é noturno, se eu dormir e cochilar, tipo, caso não tenha ocorrência, pra eu ficar tirando, aí tiver a ocorrência, tiver que acordar, botar a lente, ou então dormir de lente, é muito ruim. Gente, já estou de samuzeira. Sério, combinou muito comigo essa roupa. Acho que encontrei minha vocação na vida. Aqui, o look da gata. Só que a manga tá muito solta. Gente, sério. Olha, de malicuia. De malicuia, gente. E os chocolates na mão. Bora, depois eu mostro a mala direitinho. Saindo de casa. Aí faltou só, eu não tinha mostrado que agora tá com minha sacolinha das comidas. Eu tô levando um Monster, um Iopro e uns chocolatinhos. É isso. Cheguemos. Gente, o PC bizarríssimo de noite, viu? E a gata aqui. Olha aqui, só o breu. Olha, eu tô indo aqui ao infinito e além. E aí, gata? Opa, acho que eu vi uma ambulância. Amém. Cheguei, meninas. Ó, aqui várias ambus. Ó, pronto. Já viu o que eu queria ver? Ó, a grandíssima Mr. Hall. Já avistamos ambulâncias e acho que deve ser pra lá. 7 minutos de plantão e temos a ocorrência. Vocês já viram um pouquinho dessa parte aí, o que é que eu fiz antes, que eu cheguei lá, conheci o pessoal, coloquei minhas coisas, ajeitei minha cama. Eu vou comentar um pouquinho sobre a parte das 3 ocorrências que a gente teve na noite. E aí, assim, como eu falei, essa parte da ocorrência é até mais difícil de gravar, porque é muito complicado, gente. O SAMU aí é uma coisa que é totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido na faculdade, porque a gente realmente vai pra dentro das casas das pessoas. E não é que nem visita domiciliar, como eu já acompanhei em posto. É uma coisa bem diferente. Até porque posto, você vai de dia, é uma coisa programada, o assistente lá de saúde deixa, nós vamos tal dia na sua casa. É uma coisa, assim, bem organizadinha. Já o SAMU não. O SAMU você chama porque você teve ali uma emergência, uma coisa muito louca, e você chega à casa das pessoas que estão ali. Realmente, ninguém tá preparado pra te receber, nem você tá preparado pra entrar na casa de ninguém. Quando toca a ocorrência, você muitas vezes não sabe o que, que você vai encontrar. Então, assim, eu tive sorte de pegar ocorrências, assim, bem básicas. Então, a minha primeira ocorrência, eu realmente entrei dentro da casa, era uma paciente que estava bem rebaixada, já era uma senhora bem idosa, então a família estava muito assustada porque ela não estava respondendo. Só que aí a gente chegou lá e como ela já estava, assim, bem debilitada pela questão mesmo da idade e das comorbidades, ela já não falava, não respondia tão bem. E aí eles falaram sobre uma questão da dificuldade da alimentação e falaram que ela ficou bem responsiva durante o dia, ou seja, eles falavam com ela, mexiam com ela, ofereciam comida e ela não queria nada. Então ela chegou um momento a rebaixar, ou seja, deve ter ficado desacordada por um tempo, não respondia por nada. Então eles ficaram realmente com muito medo dela não estar mais ali, né? E aí chamaram o SAMU pra fazer essa averiguação. E é uma coisa que realmente ocorre muito. Tanto que os meus amigos já tinham me avisado, alguns dito assim, olha, Vitória, no meu plantão eu só fui lá dar declaração de óbito. E aí eu pensei assim, meu Deus, nossa, meu primeiro negócio vai ser isso. Acabou que nem foi. Ela respondeu quando a gente chegou lá. Às vezes, nos casos, é muito engraçado. Às vezes acontece até com a gente. Sabe quando a gente vai pro médico e a gente diz assim, não, eu tô sentindo isso aqui. Aí o médico vai testar e não dá. E você diz assim, não, mas eu juro que eu tô sentindo, eu juro que tá acontecendo. É só pra me desmentir? Porra, é desse jeito. A gente chegou lá, a mulher fez tudo que eles disseram que a mulher não fazia, a mulher fez. Só que realmente era uma senhora bem idosa, bem acometida. Acabou que a gente fez só as coisas mais básicas, né? Conferir ali os dados vitais. O plantão que eu dei foi numa ambulância que tem mais recursos. Ou seja, a gente utiliza ela em casos realmente graves. Daí chegou uma ambulância mais básica lá, que era o que essa senhora precisava. Ela não precisava de recursos mais estrambólicos como tinha na nossa. E aí a gente nem levou ela, nem tirou ela de lá, porque a básica chegou e a básica que fez a remoção dela para uma UPA, se eu não me engano. Até porque, tipo, se a gente ocupasse a nossa ambulância com ela, corria o risco de ter um paciente mais grave e a gente tá ocupado com ela
Não que ela não fosse importante, mas porque tem toda uma burocracia e existem níveis de atendimento que a gente tem que dar para os pacientes. E aí, se chegou uma ambulância que poderia dar aquela assistência que ela precisava e deixar a gente livre, foi o que acabou acontecendo. Daí, a gente não teve nem tempo de voltar para a base. A gente foi direto para a próxima ocorrência, que era numa UPA. Uma UPA chamou a gente para poder conferir um paciente que estava lá. E daí foi uma coisa super esquisita, porque quando a gente chegou já falou assim, paciente vítima de perfuração por arma de fogo na cabeça, Glasgow 15. E eu tipo assim, como assim? Porque pra quem não sabe, Glasgow é uma escala que a gente utiliza para poder medir a consciência da pessoa, sabe assim, uma linguagem bem leiga, óbvio. Não vou ficar aqui explicando o que é o Glasgow, quem quiser procurar na internet, mas a gente mede assim meio que as funções neurológicas da cabeça. E o que a gente espera de uma pessoa que levou um tiro na cabeça, né? Que ela esteja, no mínimo, rebaixada. E não, tipo, Glasgow 15 é o Glasgow máximo. E eu fiquei assim, gente, eu tô só esse paciente. Tiro na cabeça e Glasgow 15. Porque é só assim pra gente aguentar a vida, né? Tipo assim, nada mais me abala. Daí, a gente foi super correndo, né? Porque, nossa, como assim? Chamaram a gente foi. E chegou lá, o paciente ainda não tinha feito nem um raio-x. E me perguntaram até na caixinha de pergunta qual a parte mais difícil de trabalhar no SAMU. E muita gente leva em conta essa coisa do porque é um trabalho muito estressante, porque tem muita coisa pra fazer, isso e aquilo. Só que no final, gente, essas partes burocráticas e você ficar dependendo dos outros, eu acho que é a pior parte. Porque a gente chegou lá pronto pra remover o paciente pro IJF, que inclusive eu dei plantão lá essa semana e o próximo vídeo do canal vai ser sobre o meu plantão no IJF. Aí, meu amor, tiro, porrada e bomba, mais do que esses aqui, tá? Mais do que esse. A gente queria levar ele pra lá, porque normalmente perfuração por arma de fogo aqui em Fortaleza, eles são referência pra tratar. Lá tem cirurgião, lá tem equipe de trauma, lá tem tudo, assim. É um hospital referência aqui do estado pra esse tipo de situação. E aí que acabou que a gente chegou lá, o paciente não tinha tido nenhum raio-x. Então, assim, a gente não sabia, pelo visto, né? A princípio, você olhava assim, você palpava, era um hematoma. Só que qual é a questão? Hematoma, assim, se for só o sangue, batia a cabeça e ficou o hematoma, fica o calombo, mas é um calombo mole. Acho que todo mundo na vida já ficou com um galo na cabeça, né? O galo é mole. Só que esse paciente, quando você palpava assim, você sentia um negócio duro, onde não era pra ser duro. Então a gente tava, será que ficou ali alguma coisa? Um pedacinho do projétil? Ficou alguma, né? A gente não tinha como saber só palpando. E também não podia abrir, não podia mexer sem ter um exame de imagem pra saber se não tinha sido mais profundo, pra não gerar um dano maior no paciente. Só que o paciente tinha chegado lá às 7 horas da noite, isso eram por volta de, sei lá, 10, 10 e meia, e ele não tinha feito raio-x. Realmente era um caso bem sério, a gente estava esperando só isso para ver se transferia ou não o paciente. No fim, realmente tinha um pedaço lá, eu não sei explicar, como eu falei, eu não sou nenhuma rainha da balística, nada do tipo, mas realmente tinha um pedaço lá do projétil. Eu não, assim, não sei definir bem o que era, mas era, assim, eu diria até que a cápsula, não entendo, gente, dessas coisas de bala, mas eu diria que e assim, ficou lá, foi de raspão. Nossa, foi muita sorte. Foi de raspão e ficou. E aí, depois desse paciente, a gente ficou sem nenhum chamado, a gente teve um tempinho pra parar pra comer. Daí a gente comeu e voltou pra base, porque ficou sem nenhum chamado. Eu tenho amigos que tiveram plantões sem nenhum chamado, eles falam assim, eu fui pro SAMU pra dormir. Mas como eu falei, vale muito a pena só de conhecer lá como é que é a organização. Aí a gente deitou, eu não durmo cedo. Eu durmo, tipo, sempre 1, 2 horas da manhã, mas nesse dia eu dormi super cedo. Acho que meia-noite eu já tava dormindo. Depois eu me arrependi, porque a gente parou, assim, mais cedo que meia-noite, umas 11 e pouco a gente já tava lá, e eu demoro muito pra dormir. Eu deito e não consigo dormir. Depois eu fiquei indignada que era pra eu ter dormido mais, porque 2 horas da manhã a gente teve outra ocorrência. Mas assim, eu fiquei impressionada, porque normalmente eu sou uma pessoa que eu demoro muito a, tipo, acordar e começar a ficar responsiva. Normalmente eu acordo com o meu Glasgow rebaixado. Aí, ó, vocês já podem ficar por aí falando assim, gente, tô com o Glasgow rebaixado. E aí, tipo assim, eu acordo meio assim, gente, mas na hora que teve chamado, na hora que a enfermeira, o celular dela tocou e falou assim, gente, então vai ter ocorrência, eu pulei, botei um macacão e meu filho tava pronto, assim, acordadíssima, bora, simbora, vamos para a ocorrência. E a minha terceira e última ocorrência foi um paciente que tava tendo convulsão, ele tava convulsionando, ele já era um paciente que tinha histórico, ele teve um problema de saúde anterior, ele tinha sido abordado cirurgicamente na cabeça. Todas as cirurgias neurológicas acabam
diminuindo ali o limiar da convulsão. Então, um paciente que tinha convulsões de repetição, o SAMU já até conhecia a família, o local e tudo, mas, gente, foi muito complicado tirar esse homem, porque, assim, como eu falei, a gente vai pra dentro da casa das pessoas, a gente não tá no hospital, a gente não tá nas melhores condições, a gente chega lá, o paciente tá no chão, a casa tá toda revirada, tipo, tá um ambiente, assim, uma coisa, a realidade mesmo, não é, as condições perfeitas aqui, é a sepsia, a asepsia, não, é o que dá pra fazer. E aí foi um paciente que a gente teve que imobilizar, foi um paciente que a gente teve que tirar ele de casa, que foi uma parte muito difícil, porque ele morava no segundo andar, ele estava no segundo andar da casa, e a escada da casa não ajudava nada. A gente teve que fazer uma coisa lá mirabolante, assim, bem físico, pra conseguir descer ele. Foi, sabe aquela coisa assim, quando você vê os egípcios descendo as múmias? Eu não sei, acho que é isso. É porque a imagem que vem na minha cabeça, sabe? Que você bota a pessoa na prancha e vai descendo aos pouquinhos. Foi uma coisa assim, bem cena de filme, juro. Mas no final deu certo, foi super complicado, assim, precisou de todos os médicos, tinha 2 equipes lá pra poder fazer só a remoção desse paciente. O manejo foi um pouco mais fácil, porque a gente, né, aplicou as medicações, a gente sempre pega acesso, coloca soro, ele começou a ficar mais responsivo, mas também não conseguia levantar, não conseguia andar, então a gente realmente precisou dar esse suporte. E ele sim foi removido pela minha equipe, tipo, a minha equipe não tinha removido nenhum dos outros 2 pacientes, porque o senhor, esqueci de terminar a história do senhorzinho do tiro, o senhorzinho não precisou, porque a bala ficou externa mesmo, então, tipo, ele poderia ir com, como eu falei, com uma ambulância que tivesse menos recursos, ele não tava com risco eminente de vida. Então a gente podia esperar a outra equipe pegar, ele já estava dentro da UPA, então ele já estava sendo assistido, e aí ele podia ter mais calma, né? Como eu falei, a equipe tem que ficar livre para caso tenha outra ocorrência mais, né, chamativo, que precise de todos os recursos. E esse outro paciente que dá convulsão, a gente fez a remoção dele, a gente levou ele pra UPA, que é onde a gente tinha ido buscar o outro paciente, mas outra UPA, gente, uma coisa que eu fiz foi conhecer as UPAs de Fortaleza nesse dia, viu? Aí a gente faz todo o trabalho de, tipo, a gente não chega lá e joga o paciente, não, a gente tem que esperar o médico passar o caso, a gente só pode ir embora quando o paciente estiver devidamente entregue, né, que ele estiver num leito, ele estiver lá direitinho, ou pelo menos tiver a previsão de que isso vai acontecer, né, a gente passar o caso pro médico e tudo. Depois, quando a gente faz uma remoção de um paciente, a gente precisa levar a ambulância para lavar. Então, depois desse paciente, a gente levou a ambulância lá para um espaço onde faz a reposição de materiais, onde faz a lavagem da ambulância. A ambulância fica lá novinha em folha, preparada para atender as outras pessoas. Janta do brasileiro, um Snickers na porta da UPA, esperando o raio-x do paciente e comendo. Começou a cair o mundo em Fortaleza. Olha aqui quem chegou pra receber o plantão. E eu tô aqui escrevendo minhas coisinhas no repouso. Animada, amigos. Desmontei a cama. E aí, bom dia. Ó,
assim que a gente sai pra ocorrência aqui, ó. E essa foi a minha casinha do meu primeiro SAMU. Ai, gente, que lindo. Eu não tinha percebido que era tão lindo que eu cheguei de noite. E agora vou pra minha casa. Aí, deu tudo arrumado na volta. Uma pessoa completamente esbagaçada. Mas tudo bem. Muito mais vivências. Gente, sério, esta cena. E minha garrafa escorregando. Então, assim, no mais foi isso. Eu tive esses 3 casos, essas 3 ocorrências no meu plantão. Fiquei super feliz que teve a ocorrência, porque eu queria que tivesse, né? E o seguinte, eu saí de lá dizendo, não vou dormir, não tô cansada. Gente, cheguei em casa, capotei até de tarde, porque você fica realmente muito cansado. Você fica, como eu falei, eu acordei num pulo pra poder ir pra ocorrência lá. Você fica meio que nesse estado, tipo, descansando, mais alerta. Então não é um sono tão reparador. Mas foi incrível essa experiência. Eu realmente gostei muito, amei. Tô muito feliz que eu vou ter mais 2 plantões pelo SAMU. Não vai ser nesse mesmo lugar. Não sei como é que vai ser essa questão, se eu consigo fazer 3 vlogs sobre plantão SAMU. Mas assim, se eu conseguir, vai ter mais sobre os próximos. Até porque eu vou pra outro lugar, vou conhecer outra equipe. E é muito legal mostrar todas essas opções pra vocês. Mas, de qualquer forma, já fica aqui, né, o registro desse momento tão especial que finalmente chegou. Como eu falei, a gente entra na faculdade, a gente vê as pessoas lá, a gente fica querendo muito ir. E o meu momento chegou e eu tô super feliz. Foi uma experiência incrível. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e o seu comentário se você gostou. Então, grande beijo e tchau!